Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso, nós vamos entrar ainda na última fase da escrituração nos livros contábeis. Aqui eu quero que você preste atenção. Livro dentro da contabilidade existe trocentos. Tem livro fiscal, livro tributário, livro previdenciário, livro societário. Cada lei estabelece um livro. Só para você ter ideia, se for uma sociedade anônima e ela for comprar todos os livros determinados em lei, dá mais de 36 livros. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês os livros contábeis obrigatórios. Os livros contábeis obrigatórios são o diário e o ração. Beleza? Não vou entrar nos tributários, previdenciários e assim por diante. Tranquilo? Livro, creio que desde a primeira aula sobre escrituração você tenha acompanhado, é o local onde serão feitos os lançamentos e, por consequência, controlados os saldos de cada conta. Então, nada mais, nada menos que livro diário e livro razão. Simples desse jeito e fácil para dia da prova. Vem comigo, pega o seu material, estamos aqui. Livros contábeis. Nas aulas anteriores, nós vimos que a pessoa jurídica, exceto o microempreendedor individual, é obrigado a seguir o uniforme escrituração, né? Lei 6.404, Código Civil, legislação comercial obriga o comerciante a ter o livro diário e ter também a elaboração do balanço patrimonial e da DRE. Beleza. O MEI, microempreendedor individual, não precisa ter essa escrituração regular, tá? Porque ele entra dentro de um sistema simples de tributação. Fiz um macete aqui para você, ó, escrituração. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, todo mundo. Contabilidade diz, todo mundo tem que ter, até pessoa física tem que contratar um contador para fazer. Já a legislação desonera essa responsabilidade do microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual não precisa ter a escrituração regular. O que vem a ser esse processo de escrituração que nós começamos a estudar? Tudo começa, galera, quando ocorre um fato contábil. Poxa, você já tem discernimento para saber o que é um fato contábil. É uma compra, uma venda, um desconto, um pagamento, um recebimento. Não esqueça, a contabilidade registra os fatos e controla extracontabilmente os atos. Você lembra disso? Ato é controlado por meio de um controle extracontábil. O que quer dizer isso na prática? Que a administração gerencialmente tem conhecimento de quais os atos que ela fez que poderão vir a afetar o balanço patrimonial ou as demonstrações como um todo. Um exemplo de ato é a concessão de garantias, a assinatura de contratos de compra e venda, a contratação de funcionários. Os fatos envolvem as contas patrimoniais e de resultado. Então, tudo na contabilidade começa pela ocorrência de um fato. A partir do fato, a contabilidade começa a buscar os documentos probantes. Uma nota fiscal, um contrato, um termo de autorização, o que for. Um papel que a pessoa consiga verificar. Você que quer ser policial, quer ser auditor, quer ser contador, vai trabalhar em cima de documentos probantes, cara. Com base no documento probante, o contador ou o contabilista vai identificar as contas. Quantas contas no mínimo? Duas, muito bem, bate aqui. Duas contas, cara. Duas contas, minha amiga. Uma é a aplicação que será debitada e a outra é a origem que será creditada. Bate aqui, é nós, porra. Eu tô falando que é fácil. Identificação das contas. Para isso você usa o plano de contas. Faz o lançamento no diário, cuida. Lançamento diário, diário, lançamento, lançamento diário, diário, lançamento. Com base nesse lançamento, faz o registro do saldo no razão. Razão, saldo. O saldo é o razão é onde está o saldo. Com base no saldo de cada conta, lá no livro Razão, é elaborado o balancete mensal, normalmente ao final do mês, onde eu terei todas as contas de acordo com a sua
natureza e o saldo devedor ou credor. Partidas dobradas vai dar certo aí. Elaborou o balancete, no final do ano elabora as demonstrações e olha o peguinha, transcreve as demonstrações no diário. Não esqueçam, até esse ponto aqui, quem manda são os usuários internos, eles têm conhecimento. Após a elaboração do balancete, são elaboradas as demonstrações para os usuários externos. Esse é o famoso processo contábil, tudo com base na escrituração. Para atender essa determinação, as empresas utilizam instrumentos formais, que são os nossos livros contábeis, que são divididos quanto à finalidade, natureza e utilidade. Algumas bancas cobram isso. Vem comigo para você ver. Ó. Finalidade, obrigatório ou facultativo. Obrigatório vem por alguma determinação. Os livros contábeis obrigatórios são diário e razão. Aí, se vier por uma lei, cara, é lei para tudo que é lado. É tudo que é lado. E facultativos são aqueles que atendem uma visão de interesse gerencial. Natureza. Cronológicos, que segue uma natureza de dia, mês e ano. O diário é cronológico e o sistemático, que é o razão. O razão é sistemático. São livros onde são feitos em ordem sistemática, agrupando segundo a sua natureza. Então, em regra, o diário é cronológico e o razão é sistemático, onde tem a movimentação das contas. E quanto à sua utilidade, principais e auxiliares. O diário. Ah, tá aqui. Ó. O diário e o razão são considerados livros principais. Beleza? Então, nós temos, olha aqui que coisinha legal se cair numa prova. Obrigatório e facultativo. Contábil, obrigatório, diário, razão. Quanto à sua natureza, cronológico, livro diário. Sistemático, que atende a um sistema próprio, implícito, razão. Utilidade, principal e auxiliar. Um exemplo de livro auxiliar na contabilidade é o livro caixa, ou o livro de controle do estoque. Os livros contábeis obrigatórios são o diário e o razão. No diário é onde devem ser lançadas em ordem cronológica, clareza, todas as operações. Então, guardem o seguinte: diário onde é feito o lançamento contábil. Só isso. Aqui tem um exemplo de um diário. Ó. Data, conta débito, conta crédito, histórico e valor. E pode incluir, se você quiser, mais uma coluna com número de identificação, o que quer que seja. Aqui é um diário. E existe o diário digital, um exemplo aqui, ó. Data inicial, 1º de janeiro a 31 de 12. Aí vem os lançamentos, ó, data, conta débito, conta crédito. Histórico, número do documento, valor. Não existe uma obrigatoriedade. Pô, nós vimos que pode ser manual ou digital. Mas aqui tem um exemplo, então, do livro diário. Embora o diário deva ser escrito diariamente, ele pode ter um lançamento mensal. Eu comentei isso com vocês numa aula passada, que é normal que a contabilidade faça um lançamento mensal de cada operação. Por exemplo, fazer um lançamento mensal de todas as vendas à vista. Não precisa lançar diariamente, ó, vendeu à vista, vendeu a prazo, vendeu à vista, vendeu a prazo. Soma tudo, vai lá e faz o lançamento mensal. Você conseguiu entender isso? Faz um lançamento mensal. Todas as vendas à vista, todas as vendas a prazo, todas as compras. No entanto, precisa ter a documentação probante do lado. Se chegar um fiscal, ele quer ver, ó, você fez um lançamento mensal, fiz. Me dá o controle diário. Beleza? É isso que o Código Civil estabelece. Isso vem do Código Civil. A partida mensal compreende o lançamento feito de uma só vez ao fim de cada mês de operações da mesma natureza, desdobradas em livros ou registros auxiliares. Então, tem que ter o documento probante em algum lugar. Admite-se, então, a escrituração por meio de partidas mensais e a escrituração resumida no diário, com valores totais que não excedam um mês, tá? Guarde isso que as bancas exploram. Isso vem do Código Civil, ó. Além dos demais livros exigidos por lei, é dispensável o diário. O Código Civil obriga o diário.
que pode ser por escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção das fichas não dispensa o livro apropriado para lançamento do balanço e da DRE. Esse balanço e a DRE serão transcritos no diário. Todas as demonstrações estarão no livro diário e esse livro será assinado pelo titular da empresa e pelo contabilista. E depois será submetido a registro no órgão competente. Então, as demonstrações estarão no livro diário. O livro Razão é empregado na escrituração analítica, é um livro sistemático, onde se controla o saldo de cada conta. O saldo, olha um exemplo aqui, ó. Ele é utilizado para resumir, totalizar por conta ou subconta. Os lançamentos são feitos no diário, ou razão é para totalizar a movimentação, reconhecer os valores debitados e creditados em cada conta. A escrituração deve ser individualizada. Ele permite conhecer a movimentação, razão, movimentação. Olha um exemplo de razão. Dia 1º, essa conta caixa tinha saldo inicial de 10. Aí no dia 2, pagamento, creditou. Aqui que nasce o famoso razonete, ó. Entenderam? Razonete. Esse saldo final apurado lá no livro Razão é que vai para o balancete que vai dar origem às demonstrações. Então, a razão só controla a conta. Ó. Aqui está mostrando a movimentação da conta caixa, a débito e a crédito. Ele pode ser manuscrito, mecanizado ou informatizado. Mas não há lei que obrigue que ele seja registrado em cartório ou na junta comercial. O que há obrigação é que do diário, tá? Aí existem livros facultativos. Esses facultativos são complementares, gerenciais, tá? Eu quero que você guarde isso. Como eu comecei aqui na aula, existem vários livros e várias legislações. Contabilmente, os únicos livros que são obrigatórios são o Diário e o Razão. Aí vem algumas obrigações legais, lei do regulamento do imposto de renda, a lei societária, a lei previdenciária, a lei trabalhista. Todas elas determinam algum tipo de livro, tá? Contabilmente é o Diário Razão. Mas eu vou mostrar para vocês que existem alguns livros facultativos, que eles são chamados de auxiliares. Por exemplo, o livro Caixa. Contabilmente, o livro Caixa é auxiliar. Mas existe uma legislação tributária que obriga para quem apura um lucro presumido, que é uma forma de tributação, que ele tenha o livro caixa para que o fiscal veja quanto entrou e saiu de dinheiro. Esse livro caixa envolve também a movimentação bancária, tá? Livro de conta corrente, contas a receber, contas a pagar, balancetes. Poderia ter o livro do estoque, controle de estoque. Para finalizar, olha esse macete: livros obrigatórios. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, os livros obrigatórios são o Diário e o Razão. Diário e Razão. Segundo o Código Civil, é o diário. Segundo a legislação tributária, o livro Caixa, para quem é do lucro presumido e simples, e o livro Razão. A legislação tributária cobra o Caixa e o Razão. Beleza? E aí, se você tiver depois que visualizar a questão da tributação das empresas, elas também determinam que as empresas devam ter o livro diário. Então, quer dizer que, segundo a legislação tributária, tem que respeitar o que o CFC manda, o que o Código Civil manda e o que a legislação tributária manda. Isso aqui é para você ver em prova. Segundo o Conselho Federal, diário e razão. Segundo o Código Civil, só o diário. Legislação tributária determina caixa para o lucro presumido e razão para as demais. Vamos ver como caiu em prova isso? Questões de prova. Primeira, os livros contábeis obrigatórios, entre eles o diário e razão, em formato digital, devem ser assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional de contabilidade. Certíssimo. Tem que ter assinatura. Nós vimos na escrituração que ela pode ser digital ou mecanizada ou manual, mas sempre deverá ter assinatura e do proprietário e do contabilista.
2. Polícia Federal, escrivão. No livro Razão deve ser apresentado os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais, certo? Dos elementos patrimoniais e dos elementos de resultado. Não está errado, tá? Está incompleto, mas está errado. Se você ficar em dúvida com esse tipo de questão, aplica a teoria da negatividade, tá? Teoria claudiana da negatividade. Se você ficar em dúvida. O que que é essa teoria? Coloca um não na frente. Se com não está errado, tira o não, que está certo. Beleza? O CESP ele não quer a verdade. Ele quer saber se o que ele está perguntando está certo. Vem comigo, ó. Veja. No livro Razão, não devem ser apresentados os saldos das contas patrimoniais. Aí você diz, opa, peraí, porque deve sim. Então, tira o não que está certo. Beleza? A mas ele não está perguntando. Ele está perguntando se no livro Razão são apresentadas as contas patrimoniais. São patrimoniais e de resultado. 3. O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contidos no livro diário. Errado. Não é no livro diário, é no livro Razão. 4. O livro diário é obrigatório, é nós. Principal, é nós. E sistemático, errado. É cronológico. Olha o peguinho aqui. Sistemático é o Razão, que tem um sistema próprio de apuração de contas para cada conta, de apuração de saldos para cada conta. 5. O livro Razão é um livro contábil utilizado para o registro das movimentações ocorridas em cada rúbrica. Rubrica é conta, que compõe o plano de contas. Certo, certo. Ah, mas, então bota a mão. O livro Razão não é um livro contábil utilizado para o registro das movimentações ocorridas em cada conta que compõe o plano de contas. Estaria certo com o não? Não, com o não está errado. Então tira o não que está certo. Teoria claudiana da negatividade. 6, 2024. A escrituração resumida do livro diário é admitida relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento. Por exemplo, uma filial, né? Desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para o registro individualizado e conservados documentos que permitam a sua perfeita verificação, com totais que não excedam o período de. Aqui ele está buscando o que o Código Civil estabelece. A escrituração pode ser feita diariamente ou a cada. Muito bem, 30 dias. 6, letra A. Muito bem. 7. A escrituração é uma das técnicas que consiste em registrar nos livros próprios todas as ocorrências da entidade que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial desta. Dadas as afirmativas a seguir dessa técnica, para marcar a correta. 1. A escrituração contábil deve ser realizada exclusivamente por profissional da contabilidade de nível superior. Errado. É um contabilista. Existe o técnico contábil, tá? Que é legalmente habilitado. Então, tem o nível superior, que é o contador, e nível médio, que é o técnico contábil. A escrituração contábil deve ser feita em ordem cronológica, dia, mês e ano, sendo em idioma e moedas correntes nacionais, certo? Não esqueça que pode a cada 30 dias. Toda escrituração contábil deve ser executada com base em documentos internos, visando a segurança. Errado, que é em base com documentos internos e externos. Internos e externos. 4. No processo de escrituração poderá ocorrer a retificação de lançamento, que pode ser feita por meio de estorno, transferência ou complementação. É o que nós estudamos anteriormente, a correção. Então ficaram certo a 2 e a 4, letra C de casa. Mole, mole, mole. 8. FGV 2024. O documento de registro auxiliar utilizado em contabilidade, no qual os registros contábeis são organizados por conta
e dentro de cada conta mostrados necessariamente em ordem cronológica, é denominado livro-razão. O livro-razão, ele é sistemático, mas é lógico, galera, que ele segue uma cronologia, porque ele vai transcrever a movimentação que está no livro diário, que é cronológico. Eu não posso fazer um lançamento lá no Razão do dia 10, outro do dia 2 e outro dia 20. Eu sigo a cronologia. 9. O livro diário registra o dia a dia dos fatos contábeis em ordem cronológica, enquanto o livro Razão considera as contas de lançamento. Sobre o tema, analise as afirmativas e dê valor verdadeiro ou falso. Sobre o livro Diário e Razão, é correto afirmar que são obrigações contábeis, verdadeiro. Esses livros atendem à mesma finalidade, falso. Um diário é lançamento, razão, controle das contas. Verdadeiro e falso, nós já matamos aqui, né? Já dá para ir para a letra B. Os livros descritos fazem parte da rotina contábil e auxiliam a gestão. Verdadeiro. Esses livros podem ser escriturados a cada ano, a cada 5 anos, de acordo com a definição. Falso. O livro é anual, cara. É anual. Todo ano tem que fazer um livro, tá? E encerrou o exercício, transcreve. A essência é: acabou o exercício contábil, transcreve as demonstrações para o livro diário, registra e guarda lá. Eu, quando trabalhei com perícia, eu pegava aqueles livros, vinha um monte de livro com capa preta, escriturado, porque eu gosto mais do escriturado. E aí você hoje tira foto, transforma em PDF, legalzinho. Mas hoje é tudo escritural, cara. Tudo por meio de sistema eletrônico. E esse sistema eletrônico também é lacrado, assinado e registrado em cartório, beleza? Mas é anual. E não esqueça uma coisa importante: o livro diário é onde serão transcritas as demonstrações, tá? Para terminarmos a questão 10. IDCAP 2024. A escrituração corresponde ao conjunto de lançamentos contábeis, estabelecidos por meio dos lançamentos e pelas demonstrações elaboradas no encerramento de cada exercício. Olha o que eu acabei de falar. Assinale a alternativa correspondente aos principais livros contábeis. Livros contábeis, galera. Se falar de livro contábil, é o diário e o razão. 10, letra E. Bateu com o gabarito, bateu. Quando bate com o gabarito, a gente diz graças a Deus. Beleza? Assim nós terminamos a escrituração. Até a nossa próxima aula, galera. Um forte abraço.